Bom, para nossa aula de hoje, preparem-se com as leituras, porque vocês vão adorar conversar sobre esse tema que é a biotecnologia. É um tema bastante fascinante, né? Que é a associação da biologia com a tecnologia a nosso favor, certo? Vocês vão adorar essa matéria. Vamos lá. Bom, a gente tem falado muito aqui nas nossas aulas sobre biologia, sobre a parte biológica, sobre tecnologia, certo? Bom, há muitas aplicações para tecnologia, principalmente nas áreas da saúde, né, da educação. A gente tem visto assim cada vez mais o uso da tecnologia no nosso dia a dia, certo? A biotecnologia é a união da biologia com a tecnologia, ou seja, a biotecnologia é um processo tecnológico que utiliza um organismo vivo ou uma parte dele para a produção ou até mesmo para o aperfeiçoamento de algum produto ou de um serviço. Esse termo biotecnologia ele é adotado há pelo menos uns 50 anos, sabe? Porém, há mais de 7.000 anos atrás, já se usava as técnicas biotecnológicas. Por exemplo, quando as uvas eram fermentadas para fazer vinho. Esse é um processo biotecnológico. Bom, onde que a gente pode aplicar a biotecnologia? Nas indústrias, na cultura de tecidos e células, nas clonagens, nas análises de DNA, transformação, controle, produção de vacina, melhoramento genético e tantos outros lugares que a gente vai ver aqui hoje. Nós vamos começar pela saúde. A primeira biotecnologia que a gente se ouviu falar na ciência foi a criação das vacinas. Como que elas surgiram e como elas funcionam no nosso organismo. Por volta de 1796, um cientista inglês se dedicava ao estudo de uma doença chamada varíola, e que era muito grave na época. Hoje a gente conhece como catapora, mas naquela época ela era muito grave, causava muito pus, ferida na pele e tal. Ele observou que algumas pessoas que já tinham sido contaminadas possuíam maior resistência a essa doença. E aí ele começou a fazer alguns estudos e percebeu que se ele usasse o pus da ferida da doença varíola para como um ingrediente para fazer a vacina, ele tornaria as pessoas imunes a essa doença. E foi mais ou menos assim que surgiu as primeiras vacinas. As vacinas, elas são produzidas com os micro-organismos enfraquecidos, causador da doença, certo? E elas servem para combater o vírus e as bactérias. As vacinas não são capazes de provocar a doença, porém, elas estimulam o corpo a produzir os anticorpos, os soldados que vão defender o organismo contra a doença. Bom, a biotecnologia também ela é utilizada na reprodução humana, principalmente, né? Nas técnicas de fertilização, que consiste na retirada de gametas masculinos e femininos e na realização da inseminação em laboratório desses embriões para o útero da mãe. Os pais e os que não conseguem ter filhos podem ter a partir dessa técnica biotecnológica. Que interessante, né? Bom, na agricultura também utilizamos a biotecnologia, né? Há muitos séculos já se usava o conhecimento sobre melhores condições de solo, os melhores períodos para plantar, técnicas de cultivo e tudo mais, certo? Mais recentemente, a biotecnologia tem sido empregada no desenvolvimento da medicação dos animais, e alimentação balanceada, no cruzamento controlado, na defesa contra doenças. Essas tecnologias, elas também podem ser voltadas não só para a parte de plantio, mas também para o cultivo, por exemplo, de peixes, né, de animais e outras coisas relacionadas à agropecuária.
Bom, a biotecnologia tradicional ela ainda continua se desenvolvendo. No entanto, os avanços tecnológicos, né, passaram a permitir, né, depois da descoberta do DNA humano, a manipulação desse DNA. À medida que o DNA, eles foram compreendendo esse DNA e o funcionamento dele, desenvolveu-se então a capacidade tecnológica de fazer modificações em algumas estruturas, o que possibilitou alterar informações genéticas dos seres vivos. Olha que interessante, certo? Mas tudo isso são estudos, né, pessoal? Existem algumas técnicas que são estudadas em diferentes áreas relacionadas com DNA, que é uma técnica de combinar fragmentos de DNA para que um organismo passe a produzir novas substâncias. Por exemplo, na obtenção da variedade de um tipo de milho que pode ser resistente a alguma praga, no desenvolvimento da insulina, que é um hormônio produzido pelo nosso corpo humano e que controla a quantidade de açúcar no sangue. Então, existe essa possibilidade. Também essa técnica do DNA permite que sejam utilizados substâncias, esses combinamentos de DNA em alguns medicamentos para combater algumas doenças genéticas. Então, tudo isso é ainda um estudo, né? Mas faz parte da biotecnologia, certo? Sem falar também da importância da biotecnologia no ambiente, né? Porque neles a gente pode fazer o monitoramento de plantas e de toda os problemas ambientais que possam surgir, um derramamento de óleo, né, uma queimada, tudo isso é usado a biotecnologia. Bom, esse texto é um texto bem amplo, vocês podem ler antes para a gente poder ter argumentos e opiniões para a gente poder discutir na nossa aula ao vivo, né? Vocês já perceberam que a prof tem passado só um resumo aqui nos slides, porque a gente tem feito nas aulas ao vivo a discussão e a aula sobre o assunto, tá bom? Um beijo para vocês, vão fazendo as atividades ou aguardem a nossa aulinha. Beijo para vocês e até mais!